Estudo do livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 9, dia 9 de abril de 2026. Versículo 9. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. O anjo do Senhor é uma figura divina que aparece em várias passagens bíblicas como mensageiro de Deus. Agar fugiu de Sara porque estava sendo maltratada por ela. Sujeite-se a ela significa que Agar deve voltar para Sara e obedecê-la como sua senhora. Essa ordem é importante para Agar, porque ela precisa aprender a respeitar a autoridade de Sara e a viver em harmonia com ela. Explicação de Gênesis 16:9. A orientação divina para a submissão feminina. Em Gênesis 16:9, o anjo do Senhor aparece para Agar, a serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Agar havia fugido do tratamento cruel de sua senhora e estava perdida no deserto. O anjo do Senhor a encontrou e lhe deu uma ordem clara: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. A história de Agar começa quando Sara, incapaz de ter filhos, oferece sua serva para Abraão ter um herdeiro. Agar engravida, mas começa a desprezar sua senhora quando Sara começa a tratá-la mal. Sara, por sua vez, fica com ciúmes e trata Agar com ainda mais crueldade. Agar foge para o deserto, mas o anjo do Senhor a encontra e a orienta a voltar e se submeter à sua senhora. A referência bíblica é um exemplo da submissão feminina que era comum na época. A ordem do anjo do Senhor para Agar voltar e se submeter à sua senhora é uma orientação para que ela respeite a hierarquia estabelecida na sociedade da época. A submissão feminina era vista como uma virtude e a desobediência era considerada um pecado. A história de Agar é uma das muitas histórias bíblicas que retratam a submissão feminina. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia também contém histórias de mulheres fortes e corajosas que desafiaram as normas sociais da época. A história de Agar deve ser vista como um exemplo de como a submissão feminina era valorizada na época em que foi escrita, mas não deve ser usada para justificar a opressão das mulheres. Em resumo, a referência bíblica Gênesis 16:9 é uma orientação divina para Agar se submeter à sua senhora. A história de Agar é um exemplo da submissão feminina que era comum na época em que a Bíblia foi escrita. No entanto, é importante lembrar que a Bíblia também contém histórias de mulheres fortes e corajosas que desafiaram as normas sociais da época. A história de Agar deve ser vista como um exemplo de como a submissão feminina era valorizada na época em que foi escrita, mas não deve ser usada para justificar a opressão das mulheres. Amém. Tem continuação.